carta de Pedro, capítulo 2. Meu irmão, eu não sei você, mas domingo é aquele dia que a gente não tem vontade de ir embora. A presença de Deus é algo extraordinário. A presença do Espírito Santo falando conosco. E a gente abre a nossa boca para adorar ao Senhor. A gente abre a nossa boca para exaltar ao Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, eu anseio pelo céu. Todos os dias, irmãos, eu olho para o céu e fico vendo, imaginando que um dia Ele vai bradar com poder e glória nas nuvens, e Ele voltará para nos buscar. Irmãos, irmão Delcio, eu fico imaginando lá na glória. Se aqui a gente já não quer ir embora, imagina lá, aquele coro, aonde terão vozes de todas as nações. Aquele coro que vão ter irmãos nossos, como os nossos missionários indianos, que esta semana foram livres da prisão, graças a Deus. Vão ter irmãos nossos da Venezuela, vão ter irmãos nossos de todas as nações, cantando em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa foi a expressão que quando Isaías, no capítulo 6, foi levado a um culto celestial, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o canto dos céus, adoração ao Senhor que é santo. E é por isso que o Senhor tem falado tanto ao nosso coração, irmãos. Esse ano Deus tem nos incomodado como igreja a entender o nosso papel como um povo separado. A palavra santo, nós temos aprendido, é separado. É aquele povo a qual Deus separou, aquele povo a qual Deus resgatou de um preço, por um preço muito alto, pago na cruz. Como nós vimos domingo passado, nós estamos expondo a carta de 1 Pedro, porque nós temos aprendido que nas Escrituras, se tem uma carta que fala acerca de santidade, esta carta é a primeira carta de Pedro. E eu queria que você então pegasse a sua Bíblia, estivesse com a sua Bíblia na mão. Se você está com o seu aplicativo aí, acione o seu aplicativo da Bíblia, porque nós vamos passear em alguns textos bíblicos e vamos voltar para 1 Pedro, capítulo 2, que hoje o pastor quer expor os versículos 1, 2 e 3, tá? Se você não assistiu as primeiras 4 mensagens, elas já estão lá no YouTube, você pode assistir, para você se aprofundar na primeira carta de Pedro. Nós temos aprendido que esta carta, irmãos, ela nada mais é do que uma palavra, uma exortação, uma palavra de encorajamento a uma igreja que estava sendo duramente perseguida, uma igreja que estava sendo duramente oprimida pelo Império Romano. E então Pedro escreve a esses irmãos agora para literalmente levar uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. E nesta palavra Pedro vai tratar de maneira muito especial que a igreja é um povo separado, é um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Inclusive é o texto que vai ser exposto na próxima semana, a partir do versículo 4 do 2º capítulo da primeira carta de Pedro. E nós temos aprendido sobre santidade, e nós temos entendido que nós fomos separados por Ele, e separados por Deus não para ser um povo diferente necessariamente na sua forma de vestir apenas, na sua forma de falar, mas muito mais do que isso. Nós temos aprendido que, e nós vimos isso domingo passado de maneira clara, salvação, justificação é de Deus para nós, é de fora para dentro. Santificação é de dentro para fora, é obra do Espírito Santo em nós, é mudança de vida.
E nós fomos então separados para o crescimento. Nós fomos separados como povo de Deus, e é isso que Pedro vai tratar aqui. E Pedro não trata disso apenas sozinho. E é por isso que eu disse que eu queria com você hoje fazer um exercício que a gente faz muito aqui com os embaixadores e com as mensageiras, de esgrima bíblica. E eu sei que você está mestre assim em abrir a Bíblia. Então eu queria, por exemplo, que você começasse abrindo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 15. Paulo escrevendo aos Efésios, quando a gente fala de crescimento, só para você ver o tanto que esse assunto é importante, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai dizer: cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. Paulo vai dizer que nós devemos como igreja crescer em todas as coisas, em todos os sentidos, crescer em todo o nosso relacionamento com Deus, ou seja, é um crescimento espiritual contínuo. E Paulo não falou isso somente escrevendo aos Efésios. Quando ele escreve para Colossenses, capítulo 1, verso 10, Paulo diz assim: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-los, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós fomos chamados, Valdomiro, para crescer no conhecimento de Deus, crescer no nosso relacionamento com Deus, termos um relacionamento e um crescimento constante na nossa intimidade, na nossa vida com Deus. E aí, não Paulo, mas o escritor aos Hebreus, que nós ainda não sabemos quem o é, mas de maneira tão especial ele vai dizer: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6:1, avancemos para a maturidade. Ou seja, há uma hora na vida cristã que a gente precisa deixar aqueles rudimentos, aquelas coisas tão simples da jornada, e a gente precisa comer uma comida mais sólida. Nós precisamos mais do que tomar um leitinho, e hoje a gente vai falar sobre isso, que Pedro usa esse exemplo, mas a gente precisa na nossa jornada com Cristo ter uma comida mais forte. É mais do que um leitinho para um bebê. O cristão precisa comer, e ele precisa crescer, e na sua autoalimentação da palavra de Deus, ele vai crescer, ele vai avançar em maturidade, porque nós precisamos deixar de sermos crianças na fé. É interessante que Jesus diz que nós deveríamos ser como uma criança, naquilo que de fato a gente precisa ser, que é na humildade, na simplicidade, um coração puro. Mas tem muita gente que quer ser criança com outras coisas. Tem gente que não cresceu, continua sendo birrente, menino birrente, quer fazer birra, quer fazer biquinho, quer continuar adulto que já era para estar comendo feijoada, está só no danoninho ainda. Precisa largar o danoninho e agora começar a comer cuscuz, meu irmão, macaxeira, inhame, né? O Tião chegou, olhou assim para mim: ô, coisa boa, né? Mas ainda está ali só naquela papinha. E aí quando começa a engrossar um pouquinho, já se repele, acha ruim. Mas está dentro da igreja há tantos anos e está só na papinha. Por quê? Porque não cresceu, porque de alguma forma ainda continua infantil. E é isso que as escrituras estão dizendo. E Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer: cresçam porém na graça e no conhecimento. E aí Jesus, até essa semana eu tive a oportunidade de mais uma vez, estava andando no Uber, compartilhei a palavra com um rapaz que estava me levando, e a chance que ele me deu de compartilhar sobre Jesus com ele foi quando ele disse que o pai dele tinha uma vinha. E aí eu lembrei de João 15. E aí a gente começou a falar sobre o exemplo de Jesus. E eu fiquei doido para ir lá nessa vinha, porque a vinha fala de crescimento. Para que a gente cresça, nós precisamos estar ligados aonde? A videira verdadeira. E quando nós estamos ligados à videira, essa ligação é tão forte, Jesus vai dizer que se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, como igreja, esse ano a nossa temática está aqui, ó, crescimento. Mas nós não estamos preocupados com o crescimento numérico de uma multidão, não é isso não, irmãos.
Nós queremos crescer no nosso relacionamento com Jesus. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Nós precisamos beber mais da fonte de Jesus. Nós precisamos nos aquietar mais como Maria aos seus pés. Porque dia que isso acontecer, nós vamos ser mais parecidos com Jesus. E quanto mais parecidos nós formos com Jesus, mais as pessoas que estão ao nosso redor vão querer estar conosco e aonde nós estamos, porque elas passarão a ver Jesus em nós, não no nosso discurso apenas, não na nossa palavra, mas na nossa vida. Pedro está falando sobre isso. E aí o capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aberta, Pedro ele está nos chamando para deixar para trás aquilo que nos atrapalha a crescer. Pedro está nos chamando a deixar de lado aquilo que de fato está nos impedindo de avançar e desejar a Deus, a presença de Deus. E ele usa um exemplo extraordinário, nós vamos ver isso, como uma criança recém-nascida. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, o capítulo 2 começa dizendo o seguinte: portanto, não sei como é que está a sua versão aí. Portanto, é a expressão que Pedro usa. E eu queria que você acompanhasse na Bíblia, para ver se o que o pastor está pregando está aí mesmo. Tem incentivado os irmãos a fazer isso. Portanto, quando na língua portuguesa a palavra portanto ela é usada, nós precisamos ter muita atenção no que acabou de ser dito. Porque ela faz uma conexão com o texto ou com a história que acabou de ser contada. Certo, João? É assim que a gente usa a expressão portanto. Quantas vezes? Portanto, Pedro vai dizer, portanto, então olha o que ele acabou de dizer. E o que ele tinha acabado de dizer? Que nós tínhamos sido comprados por um preço de sangue. Nós terminamos esse texto na semana passada. Ele estava dizendo, Rafael, vocês foram comprados por um preço de sangue, lá na cruz do Calvário. Não foi por prata, não foi por ouro. Aí ele vai agora dizer, já que vocês foram comprados por esse alto preço, portanto, então fruto disso, olha o que ele continua a dizer: livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda difamação. Verso 2: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que já provaram a bondade de Deus. Em outras palavras, Pedro está nos dizendo: se vocês que foram comprados por um preço tão caro, um preço de sangue, agora livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de todo tipo de difamação. Eu até pensei em fazer uma ilustração aqui hoje desse livrem-se, mas os irmãos iam ficar chocados. Eu ia vir com várias camisas, e eu ia, quando falar livrem-se, eu ia tirando uma por uma. Sabia, Derlei? Porque a expressão livre-se aqui é muito interessante. Quando você vai estudar a raiz da palavra no texto original, a expressão aqui é como tirar algo que você está vestido e está impuro, está sujo. Então você precisa tirar e jogar fora, porque aquilo não tem mais condições de estar com você. O texto aqui está dizendo é isso. Agora que você foi comprado por um preço de sangue, a expressão aqui é uma ordem ativa. O texto diz: tire, jogue fora, se livre, tire isso da sua vida. Você não pode mais andar assim. Aí eu pensei de vir com um monte de camisa e tirando uma por uma, e cada um ia significar uma coisa. O que ele está mandando a gente jogar fora? O que Pedro falou para a gente jogar fora? O que as escrituras estão dizendo? Que agora nós precisamos jogar fora. Despir-se. Tem algumas versões que foram traduzidas assim no português:
agora livrem-se, ou você precisa despir-se, tirar, intencionalmente abandonar. Ele fala de 5 coisas. Primeira delas, maldade. Interessante, aqui a expressão maldade é o desejo de prejudicar o outro. Literalmente, é a maldade do coração. É aquela maldade que brota no coração do ser humano, que é inerente ao pecado que é em nós. E aí Pedro está dizendo: peça ao Senhor, busque a presença de Deus, porque alguém que é nascido de novo não pode ter no seu coração essa maldade. Precisa despir-se disso. Tire toda a maldade. E aí depois ele vai, e essa palavra é interessante, que ela aparece 11 vezes no Novo Testamento, e as 11 vezes que ela aparece, ela sempre tem relação com o pecado que habita em nós. E Pedro está dizendo: portanto, você que foi salvo na cruz, você que foi comprado por um preço alto, agora não pode ser governado pela maldade. Ah, Senhor, faz a tua justiça e me usa como instrumento. Quantas vezes você já orou assim, né? Coração raivoso, maldoso. É isso que ele está dizendo. Isso não nos pertence mais, porque agora nós o conhecemos. Livre-se da maldade. Segunda coisa, do engano. Aqui a ideia, sabe o que é? Mentira, fraude. Livre-se da mentira. Não manipule a verdade. Vou repetir essa expressão: não manipule a verdade, não conte a sua verdade, não faça da versão a sua versão. Quantas vezes nós distorcemos os fatos? E é isso que Pedro está dizendo. Agora nós temos que ter um andar e uma vida que de fato não distorça os fatos, não manipule a verdade. E aí ele vai dizer, não só isso, o engano, mas a hipocrisia, que é consequência disso. Você manipula a verdade, você começa a fingir. E aí você tem que se livrar do fingimento, Pedro está dizendo. Se livre do fingimento, uma vida que não reflete aquilo que você está vivendo. E aí ele vai dizer, o ressentimento e a difamação. Agora é interessante que ele fala para a gente se livrar desses pecados, porque todos esses pecados têm raízes profundas em acabar e destruir relacionamentos. Olha que interessante. Pedro estava falando para a igreja, e Pedro estava preocupado em ensinar a igreja que os crentes deveriam se livrar desses males. Para quê? Para que em sua casa, no seu dia a dia, no seu casamento, no seu relacionamento de amizade, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento na igreja, aonde quer que você esteja, agora como uma nova vida. Os irmãos me vêem citando muito John MacArthur, que é um teólogo que eu gosto muito, um teólogo reformado, é alguém muito coerente com as escrituras, nos seus compartilhar, nas suas ponderações, e ele diz que a nova vida de um cristão, ela jamais vai crescer, ela jamais vai se desenvolver, a menos que ele abandone o pecado. Isso é uma verdade. O que Pedro está dizendo, olha, se nós formos separados para o crescimento, nós só vamos crescer se nós nos despirmos destas coisas que estão acabando com os nossos relacionamentos. Relacionamentos com Deus e relacionamentos uns com os outros. Então Pedro começa dizendo, é necessário, se livrem, se livrem. E aí Pedro vai dar no versículo 2 agora uma ilustração de como isso deve ser feito. Qual é a comparação que ele vai dizer? Como bebês recém-nascidos, olha a expressão que ele usa: desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Pedro está dizendo assim, sabe quando um menino quer comida? Meu irmão, quem é pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Quando um bebê está com fome, como é que é, irmã Samara? Como é que é? Ele fica tranquilo? Ele fica calmo? Ele fica assim, olha, eu vou esperar, quando chegar, vai dar, a hora que der, tudo bem. É assim? Como é que o João Rafael ficava quando ele estava com fome?
ele abria a boca e começava a chorar, e a chorar, e a chorar. E aí de repente vem a mãe amamentar o filho, ou traz uma mamadeira, parece que você desliga o menino, não é assim? Mas enquanto não chega, como é que ele fica, irmão Benhor? Ele chora, ele esperneia. Eu fico imaginando irmão Hamilton quando era pequeno. Eu fico imaginando o Derlei, tanto que esse menino chorava. E o Caio, vascaíno, devia ficar chorando dobrado, e ficava chorando, e querendo o alimento. E é interessante que o choro, ele é a principal arma, ou a principal forma de comunicação da criança. Então ela começa a chorar, ela começa a gritar, e enquanto ela não é atendida, ela não para, irmão. Hoje a gente estava celebrando e agradecendo a Deus mais um ano de vida do Davi. E o Davi estava assim, amuadinho, mas teve uma hora que ele estava assim, quase chorando. Aí um momento a irmã Ana pegou ele num cantinho, alimentou o Davi. Parece que o Davi depois veio de lá assim, ó. Eu estava olhando, ele veio sorrindo, porque eu estava lembrando desse texto. Quantas vezes isso não acontece conosco? Agora sabe o que Pedro está dizendo? Que o meu desejo por Deus, o seu desejo por Deus, tem que ser como de uma criança faminta. Eu vou repetir isso. O nosso desejo pela presença de Deus precisa ser como de uma criança faminta, que tem dificuldade de se acalmar, como um bebê recém-nascido. Aí ele vai adjetivar o verbo deseje, o desejar, de que maneira? Intensamente. Olha o tamanho, a ordem de grandeza. Tenha intensidade, com intensidade deseje a Deus. Esse leite aqui se refere, irmãos, a alimento puro, alimento espiritual. É interessante que Calvino, quando comenta esse texto, ele faz questão de fazer um comentário muito interessante, quando a expressão que Pedro usa é assim: leite puro ou puro leite. Sabe por quê? Porque tem muito leite por aí que é falsificado, que tem gente que vai bebendo e não nutre, não alimenta. E aí Pedro diz: nós devemos ter sede, nós devemos buscar, mas nós devemos buscar leite puro. O que é leite puro? É palavra de Deus, é escritura sagrada, é aquilo que Deus tem para nós nas escrituras como verdade de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Irmão, a gente gosta de tomar leite. Agora eu tomo menos, mas eu sou menino do interior, eu bebo praticamente nada, mas já tomei muito leite. E quem é do interior igual eu? Irmão Deus, aqueles leites lá de cabeceira grande, hein? Como é que é? Aquilo quando ferve, termina em cima assim, ó. Você tem que pegar a gordura do bicho. E ó, tem uns meninos aqui que se tomam um leite daquele, eles vão passar mal uma semana. Aguenta não. Por quê? Porque só toma água. Só toma água. E quando a gente está acostumado a só tomar água, dia que você toma um leite de verdade, aí o negócio arrocha, você sente. Tem gente que está tão acostumada a tomar água, que dia que ouve a palavra da verdade, se incomoda. E aí Pedro está dizendo: tenha sede, tenha desejo. E aí eu fiquei pensando, e a grande aplicação aqui para nós hoje, eu vou caminhar para o fim. Na última aplicação, versículo 2, Pedro está dizendo: deseje como uma criança. Não é o que está aí? Aí eu fiquei pensando, irmão Jetro, Osmar, qual é o nível do meu desejo pela presença de Deus? Aí eu fiz questão de procurar quais são as características de uma criança quando ela está com fome. Ela chora, ela berra, ela grita. Enquanto ela não é atendida, ela tem dificuldade de se acalmar. Não é assim?
enquanto não dá comida para o menino, ele não calma. Como você fica quando você passa uma semana sem ter um encontro com Deus? Como você fica, levanta cedo, dá 2 da tarde, dá 3 da tarde, passa o dia, você nem lembra da palavra? É disso que Pedro está dizendo, que quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente vai ter sede da presença de Deus, a gente vai ter vontade de se relacionar com Deus. E aí eu preciso ser muito sincero com você. Se você não tem sede de Deus, se você não tem vontade de estar com Deus, se dia que você não está na presença de Deus, você não tem saudade, você precisa verdadeiramente perguntar para o Senhor se você nasceu de novo, porque quem nasceu de novo tem sede de Deus. Se não estar com Deus já não lhe faz mais diferença, se não estar na presença de Deus já não lhe traz saudade, se não estar com o Senhor para você já é uma coisa comum, tem alguma coisa errada. É disso que Pedro está dizendo, porque um menino, se tu não der uma mamadeira para ele, meu irmão, com 2 horas ele vai começar a gritar, e ele vai chorar, e ele vai berrar, e enquanto literalmente a mamadeira não chegar, ele não vai se aquietar. Desejai intensamente o leite espiritual, porque por meio dele você vai experimentar plenamente a salvação. Tem gente que é salvo, tem gente que tem o seu nome no livro da vida, mas ainda não experimentou a plenitude da salvação, a plenitude da experiência com o Espírito Santo, a plenitude da vida com Deus. Sabe por quê? Porque não tem fome de Deus, se alimenta com qualquer coisinha rala e está se satisfazendo. Meu irmão, é disso que Pedro está dizendo. Nós fomos separados para crescer, portanto, largue estas coisas, tenha sede de Deus. E aí ele termina dizendo o quê? Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, daria para ficar umas 2 horas falando nesses versículos aqui, e com consistência, porque agora vocês provaram da bondade de Deus. Aqui Pedro está lembrando do Salmo 34. Salmo 34 vai dizer: prove e vejam como o Senhor é bom. E Pedro aplica esse conceito. E Pedro está dizendo que o que nos motiva, vou terminar aqui, o que nos motiva a abandonar todas aquelas coisas, o que nos motiva a ter sede de Deus e a querer a Deus como uma criança quer o alimento, é ter experimentado a bondade de Deus. Experimentou a bondade de Deus em tal proporção, em tal maneira. É tão lindo Pedro dizer isso. Agora que vocês provaram da bondade de Deus, agora que vocês experimentaram da bondade de Deus, vocês não vão conseguir continuar da mesma maneira. Quem prova da bondade de Deus jamais continua do mesmo jeito. O que é que Pedro está nos ensinando? Quais são as lições que nós aprendemos? Pedro está dizendo o seguinte, irmãos: portanto, largue, deixe. Santidade, guarda isso no seu coração. Santidade é fruto de uma intencionalidade de relacionamento com Deus. Nós não seremos santos apenas por trocar nossas vestes, porque não é de fora para dentro. Nós não seremos santos por talvez manter o nosso cabelo na mesma forma de corte, como muitas vezes os cristãos numa geração, eles eram conhecidos como separados pela forma que vestiam. Não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante porque santidade vai nos levar a vestir de maneira decente. Se o Deus que você serve não te leva a ter uma reflexão sobre a roupa que você veste, também tem alguma coisa errada. Se o Deus que você serve não te leva a ter uma reflexão sobre aquilo que você fala, como você porta, isso também está errado. Porque quando a gente conhece a Deus, nós queremos servir a Ele de forma integral, no nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir, no nosso ser. Mas santidade é fruto de relacionamento.
Agora tem uma coisa, Pedro está dizendo, nós precisamos de leite puro. Leite puro é isso aqui, irmãos, ó. É palavra de Deus, é escritura sagrada. É por isso que o pastor tem insistentemente dito para você: leia a Bíblia, confira se o que o pastor está pregando é as escrituras. Irmãos, tem muito leite fraco aí sendo apresentado. Não é nem leite. Como é que se chama agora aquela enganação? Bebida láctea. Tem muito púlpito aí com bebida láctea, irmãos, que está longe de ser leite, que até parece, você fica até satisfeito, mas isso não alimenta a alma, porque o que alimenta a alma é a palavra de Deus, meu irmão. Tem gente que fica correndo para lá, correndo para cá. Meu irmão, você quer ouvir a Deus? Abre a tua Bíblia todos os dias. Abre a tua Bíblia todos os dias, que Deus vai falar com você. Os irmãos estão aqui numa jornada de leitura da Bíblia. Nós temos incentivado você a ler a Bíblia todo esse ano. Comece a ler a Bíblia, que você vai ouvir Deus falar com você. Comece a ler a Bíblia, que seu coração vai encontrar paz. Comece a ler as escrituras, que você vai encontrar resposta. Comece a ler a palavra, que você vai ver a diferença que você vai fazer. Eu tenho um hábito nos últimos anos da minha vida, que todo mês de janeiro tem 31 dias. Além da minha leitura normal, eu leio o livro de Provérbios todo janeiro. Irmãos, todo crente tinha que ler o livro de Provérbios todo janeiro. Aliás, eu acho que a gente tinha que ler todos os meses, porque tem muita lição preciosa. Hoje de manhã eu levei tanta lambada de Provérbios, tanta coisa importante. E eu estava de manhã refletindo. Quando cheguei no capítulo hoje eu pude ler o capítulo 25, aliás 26. E uma das coisas que eu achei interessante demais, até guardei isso aqui para mim: como porta que gira nas dobradiças, assim é o preguiçoso em cima da cama. Eu gosto de Salomão. Salomão é extraordinário, né? Olha o que ele fala. O que ele está dizendo? Irmão, tu está igual uma dobradiça. Tu roda para lá, tu roda para cá, e tu não chega a lugar nenhum, meu irmão. Levanta desta cama. E aí ele segue: o preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levar na boca. Eu preciso ouvir essas lambadas aqui todo dia, irmãos. Olha só, quem coloca na discussão dos outros é como puxar cachorro pelas orelhas. Só essa lição aqui eu já guardei para mim. Quando você está vendo alguém brigar, e aí você chega lá e quer botar a tua mão numa coisa que não é tua, que tu não deveria colocar, Salomão está dizendo que isso é igual pegar um cachorro de rua pela orelha. Aonde eu aprendi isso? Aqui, irmão, ó, na palavra. Eu tenho te incentivado a ler a palavra. Dia que o pastor vier aqui não pregar a palavra, quando ele descer, chama ele no cantinho e diz assim: pastor, o que o senhor falou hoje não está na Bíblia não. Pode falar isso, irmão. Sabe por quê? Porque aqui nós precisamos é da palavra de Deus. É isso que Pedro está nos dizendo. O alimento é a palavra, e a bondade de Deus será a nossa motivação. Porque a gente entendendo a bondade de Deus, nós vamos entender para que nós fomos separados. Nós fomos separados para crescer, meu irmão. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Pode ficar de pé. Quanto você cresceu na tua vida espiritual ultimamente? Quanto tu cresceu? A gente que vem lá do interior, a gente é de outra geração, né? Nós somos de uma geração assim, em Caba do Mato, igual o pastor e outros irmãos que tem aqui na igreja. Pessoal assim, menos refinado. Nós somos de uma geração que menino saudável era menino forte, gordinho. E aí quando o bichinho era bem magrinho, assim, esse menino aí tá fraco, esse menino tem que tomar leite. Aí levava o bicho lá pro curral. Depois daquelas primeira tirada, trazia aquele caneco esmaltado assim. E ó, o pastor Rod sabe o que é isso. A boca dele chega a encher d'água agora, irmãos. Ele é do mato igual eu. Aí dava aquela caneca pro menino, e ele até dava uma breada de café nele para ele ficar assim, né, irmão Benildes? E ó, pá! Daqui a pouco ele ia ficando forte. Tem gente, irmãos, que está na igreja há anos,
mas só está vivendo de bebida láctea. Aí a primeira ventania que vem, estou indo embora. Não tem força, irmão, para aguentar o tranco. Não tem força, sabe por quê? Porque a bebida láctea fala assim para você. A mensagem da bebida láctea é o seguinte: ela é gostosa. Vou fazer até propaganda, é o Quick, né? Aquele saborzinho assim que dava na escola, que a gente tomava na escola. Gostoso aquilo ali, mas não alimenta nada, irmão. Aí tu come de manhã uma tapioca, come um cuscuz arrochado, come uma macaxeira, meu irmão, ó, aí tu aguenta tranco. Mas tu tomou aquele negocinho ali, aquele danoninho, daqui a pouco, irmãos, nós temos uma geração de crente que só toma danoninho, irmãos. Está precisando tomar leite de verdade. E leite de verdade, irmãos, é isso aqui, ó, é Bíblia Sagrada. A bebida láctea diz assim para você: não, tu não vai ter problema não. A vida cristã é moleza. Olha, eu vou te dar uma chave do sucesso. Irmão, quando alguém começa a querer me dar muita chave, eu já fico com medo. Quando começa esse negócio, pega uma chave, pega outra chave. Irmão, preciso da palavra de Deus. Ela que é a luz para o meu caminho. É ela que dirige a minha vida. O problema é que a gente está querendo é uma chave para aqui, uma chave para lá, porque nós não queremos ter relacionamento com Deus. Nós estamos querendo que alguém viva a vida cristã para a gente, e a gente pegue só a coisinha mole, ó, só. O que, meu? Só a chave. A gente só quer a chave. E de preferência a chave certa. E tem gente que vai vivendo de chave em chave, e só na bebida láctea. Está aguentando nada, não aguenta tranco. Irmãos, hoje de manhã estava lendo o pastor Billy Graham. Acho que o Billy Graham é alguém que tem alguma coisa para ensinar para nós, não é? Essa semana nós vimos o filho dele, o Franklin Graham, orando. Billy Graham foi conselheiro, se eu salvo engano, de 7 presidentes americanos. E agora quem estava lá na Casa Branca essa semana? Franklin Graham, um gigante, um homem de Deus. Billy Graham, nessa manhã, no devocional de hoje, ele estava dizendo que uma das piores coisas na vida cristã é você achar que você não vai enfrentar a adversidade. Uma das piores mentiras de Satanás nessa geração é achar que ser crente vai ser tudo beleza, tudo fácil. Jesus não ensinou isso. Quem ensina isso é a geração do danoninho. Por isso que a gente precisa de leite integral, irmãos. Nós precisamos é de comida forte, palavra. Agora eu te pergunto, quanto você cresceu no último ano? Para aí, bota a tua vida agora na balança. A Bíblia conta uma experiência de um homem. Daniel conta essa experiência. Mené, Tekel, Parsim. Pesado fostes e colocado na balança, e foste achado em falta. Se hoje nós fôssemos colocados na balança do nosso crescimento, do nosso relacionamento com Deus, como é que nós estaríamos? É disso, irmãos. Irmãos, nós não queremos ser a igreja da moda. Com todo respeito à parede azul, branca, preta, nós não vamos entrar nisso. Nós não queremos essa linha. Nós queremos é aprender o que Deus quer conosco. É a palavra de Deus. Quanto você cresceu espiritualmente no último ano? Quanto você cresceu na intimidade com Deus no último ano? Quantas coisas você teve de experiências com Deus? Nós vamos adorar ao Senhor. E logo depois nós vamos orar. Adore ao Senhor. Essa canção que nós vamos cantar agora